Falei aqui, criminal e militar. Esse é o tema da nossa live. Não precisa ser mesmo o crime que corre na justiça militar, certo? É um crime que corre também na justiça comum, com uma pena acima de 2 anos, né? Acima de 2 anos. A Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar, após o trânsito em julgado dessa pena, ela ingressa com uma ação específica que é chamada de representação de indignidade de incompatibilidade para com o oficialato. Ação de representação de indignidade e de incompatibilidade para com o oficialato. Com essa ação, ele interposta no Superior Tribunal Militar, abre-se um novo processo para considerar esse oficial indigno ou incompatível com o oficialato. Então ele vai ter o julgamento, ele vai apresentar a defesa lá no Superior Tribunal Militar, vai ser marcada a sessão de julgamento, existe sustentação oral, os advogados vão lá, requisitam, apresentam provas dentro desse processo, porque é um processo que vai analisar não mais o crime que esse militar foi condenado. Por quê? O crime que esse militar foi condenado já transitou em julgado. O que vai ser analisado lá é a conduta desse militar em os preceitos de honra, de decoro e de pundonor militar. São questões que envolvem outros aspectos, né, características pessoais da atividade militar. Não vai ser analisado lá a situação do crime novamente, não é isso que vai ser visto lá, mas sim a conduta desse militar. E aí toda a sua vida profissional militar, ela vai ser analisada. Sua vida, né, pessoal, sua vida familiar, sua conduta, tudo isso vai ser analisado no aspecto da honra pessoal, do pundonor militar e do decoro da classe. E isso é que o Superior Tribunal Militar, ele analisa nesse processo e tem a sessão de julgamento. Se o militar for considerado indigno e incompatível, né, que foi o que ocorreu no julgamento paradigma que o TCU entendeu sobre a questão da morte ficta, né, se o militar for considerado indigno, incompatível, ele perde o cargo de oficial. Ele sai dos quadros de oficial das Forças Armadas, né? Então, se ele for da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ele sai daquele quadro. Por quê? O militar de carreira está no serviço ativo, ocupando seu cargo dentro da força. O oficial da reserva, militar da reserva, porque, entendam, vocês precisam entender que o militar ele não se aposenta. O militar ele não se aposenta. O militar ele vai para a reserva, que pode ser reserva remunerada ou não remunerada, que é o oficial R2, ou a praça que é licenciada após o término de serviço militar obrigatório. Então existe um regramento próprio para os militares. O serviço militar inicial obrigatório no Brasil está previsto na Constituição. Então o militar ele vai para a reserva. Reserva remunerada, certo? São os militares de carreira. Reserva não remunerada, podem ser militares de carreira que pedem demissão ou os militares temporários, certo? Os militares de carreira que vão para a reserva após cumprirem os requisitos, o tempo mínimo, né? Após cumprirem o tempo mínimo, eles vão para a reserva. E nesse caso foi o caso paradigma, que o militar estava na reserva, condenado a uma pena elevada, foi submetido a um processo de indignidade e incompatibilidade, que eu acabei de explicar alguns minutos atrás, indignidade e incompatibilidade para o oficialato, e aí ele foi considerado indigno, né, incompatível para permanecer. Nessa situação ocorreu para esse militar a chamada morte ficta, certo? E a morte ficta
o nome já está dizendo, é uma ficção, uma morte fictícia. Esse militar, ele não morreu, mas ele deixou de existir, o CPF dele foi cancelado dentro das Forças Armadas. Ele perdeu o cargo, ele não existe mais. E aí o que acontece? Na legislação de pensões militares, na lei de pensões militares, diz que o militar considerado indigno, né, o militar que perdeu o seu cargo, né, numa situação como essa, o TCU entendeu que ele contribuindo vários anos para a pensão militar, o TCU entendeu que lá não fala da data da perda do cargo dele, mas sim do evento morte. Como ele não morreu, porque é chamada morte ficta, é uma morte fictícia, o TCU entendeu que não cabe o pagamento para esses militares, não cabe o pagamento de pensão militar. Não é para ele, a família dele, né? A esposa dele, declarada na administração militar, registrada na administração militar, ou se ele é viúvo, filho dele ou filha menor de 24 anos, se habilitaria para receber a pensão militar. O TCU entendeu que essa situação não cabe mais, não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro. Esse militar, melhor, corrigindo, esse ex-militar, porque ele perdeu a condição de militar com o julgamento dele. Esse ex-militar, ao ser considerado indigno e incompatível para o oficialato, para as Forças Armadas, esse ex-militar, ele perdeu essa condição, ele perdeu o seu salário, a sua remuneração, o seu soldo, os seus proventos de aposentadoria, certo? O seu soldo não existe mais. E aí a família, essa era a regra até a semana passada, com a decisão do TCU, que foi na última quarta-feira, a família se habilitava, a viúva dele, não viúva porque ele está vivo ainda, ela se habilitava e passava a receber pensão militar. O TCU entendeu que essa situação não pode mais ocorrer.